Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos web espectadores. Como é bom estar com você. Você, Joana de Ângeles, entrando em plenitude cada vez mais. E hoje, para entrar em plenitude conosco, trouxemos uma convidada muito querida que você já conhece. Ela é terapeuta e vem num papo cabeça, um papo legal aqui com a gente. É Tatiana Martins. Tudo bem, Tatiana? Tudo Seja ótimo. bem-vinda ao Plenitude. Obrigada. Vamos falar sobre mãe, sobre ser mãe, sobre ser filho também, porque afinal de contas, todos nós mães, todas nós mães, também somos filhas, né? E às vezes dá uma vontadezinha de ser filha. Nossa, que saudade da mamãe, né? Então, Tati, nessa época de pandemia, nessa época estranha em que estamos vivendo, tá bem difícil ser mãe, não tá não? Bastante difícil. São vários desafios novos, né? A gente teve que lidar, muitas pessoas, com aquilo que elas menos querem, né? Educar, né? Porque ficou todo mundo em casa. E aí a gente foi vendo que eu achava que os meus filhos eram educados. Eu achava que a minha família funcionava de uma forma equilibrada, né? E de repente todo mundo em casa, você percebe que não é bem assim, né? Tem questões ali que antes não davam para ser vistas porque todo mundo saía, todo mundo tinha seus afazeres e de repente todo mundo ficou em casa e começou a vir à tona aqueles relacionamentos que antes era só no fim de semana, ou eu ficava trancado no quarto, eu saía, então era mais difícil acontecer, né? Hoje não, a gente tem que lidar com os nossos filhos, a família toda dentro de casa, né? E as crianças com as suas demandas escolares, principalmente, que são extremamente difíceis para muitos pais que não costumam estudar com seus filhos, que mandam seus filhos para a escola, né? Achando que a escola vai educá-los. Eu já ouvi muito isso, né? Eu pago uma escola cara para educar o meu filho. E isso é uma ilusão. Com certeza, uma ilusão imensa, né? É o maior erro que você pode cometer na sua vida é achar que alguém vai educar o seu filho que não seja você. Você pode até achar uma pessoa que faça isso, né? Mas esse é a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade. E eu acho que a pandemia trouxe muito essa reflexão para as famílias. O quanto elas estavam adoecidas, o quanto esse relacionamento interpessoal estava negligenciado, né? Nossos filhos soltos para fazer as tarefas deles, né? Que antes desde que faça, tá tudo bem. Mas não é bem assim, né? Como é que faz? Como é que é esse fazer? Como é que é estar lá no mundo? Quais são o que move os nossos filhos? Quais são os seus desejos? E aí a gente foi dando de cara com tudo isso, né? Porque dentro de casa você vê todo mundo junto, todo dia. Exato. Né? Você vai vendo até quem é essa pessoa que tá aqui que eu não sabia que era o meu filho. Que filme é esse que ele vê? Quem são essas pessoas que ele conversa? O outro, como é que é o relacionamento entre os irmãos ou com os pais mesmo, né? Isso eu acho que foi de tudo que a pandemia pode ter trazido para a gente, o olhar para a família, para o núcleo familiar, para os nossos filhos, para como a gente convive internamente, foi uma das maiores lições que a gente pode tirar de tudo isso. Com certeza. Na verdade, ser mãe é uma outra responsabilidade, é uma outra visão da vida. Sim. Que traz, né? Exatamente. A gente deixa de ser filha só. Isso é interessante, né? Eu lembro que quando eu sempre fui filha, né? Eu sou filha do meio. E eu tinha uma relação com a minha mãe, assim, incrível. Eu sempre fui muito ligada na minha mãe. E eu sempre tive a visão de filha. Quando eu engravidei e tive o meu primeiro filho, e aí eu me tornei mãe, parece que
tudo mudou, né? Não parece, mas mudou. A perspectiva de mundo, do olhar para minha mãe, de como eu começo a entender aquele processo dela comigo, com as minhas irmãs, e eu começo a me ver como mãe também, e ter que dizer não, e ter que ser responsável por aquele ser ali. Eu acho que é incrível essa possibilidade que Deus proporciona pra gente, né? De vivenciar a maternidade, de ser mãe. Apesar de todas as responsabilidades, as dificuldades, os sofrimentos que a gente sabe que traz isso tudo, né? Eu acho que é incrível, Iracy. Eu sentia dentro da minha barriga. Pra mim, os meus 2 filhos foram... As duas gravidezes foram muito tranquilas, eu não tive dificuldade nenhuma, mas assim, foram completamente diferentes ao mesmo tempo, porque foram experiências diferentes, né? Tem a parte espiritual que você sente, né? São espíritos diferentes, tem demandas diferentes, e você já sente na barriga, né? Isso é incrível. Isso é incrível. Só vivenciando para poder entender o que sente, né? E é difícil traduzir isso em palavras. É muito difícil. Eu tenho um livro da Joana, que é o Encontro com a Paz e a Saúde, e ela fala que a mulher, ela vem com esse propósito. Né? Não é que todas as mulheres tenham que ser mães, mas que ela tem isso dentro dela, ela já vem com essa proposta, ela já tem todo um organismo preparado para vivenciar essa experiência, que às vezes não acontece por determinadas situações da vida, que a gente sabe que nós somos resultado de outras, né? Herança de nós mesmos, de outras vidas, de outras escolhas, até às vezes dessa mesmo, mas que essa experiência materna modifica estruturalmente aquele espírito. E né, Iracy? Completamente. A sensibilidade com o mundo, o entendimento da vida. Eu lembro que o meu marido olhava pra mim e ficava assim, cara, eu fico olhando pra sua barriga e fico pensando assim, tem uma pessoa aí dentro. Eu falei, cara, eu penso a mesma coisa. Tem um espírito aqui, tem um ser crescendo aqui. Como é que eu sou capaz de gerar, né, uma vida? Como é que Deus proporciona isso pra mim? E foi incrível. As duas eu vivi assim intensamente. Pra mim foram muito maravilhosas. Graças a Deus eu passei por elas muito bem. O parto também foi muito forte, especial, muito especial. Cada um de um jeito. E é incrível como Deus, na sua infinita sabedoria, ele proporciona experiências pra gente incríveis, de transformação, né? Completamente. Porque nossa cabeça, nossa vivência como filha, né, sem a responsabilidade de ser mãe, é uma. Mas quando a gente passa a ser mãe, não dá para ser só filha mais. Não dá. E é engraçado que, vê se você sentiu isso, depois que você tem, né, os seus filhos, há um retorno para sua mãe. Há um olhar diferente para sua mãe. Há um acolhimento. Porque você começa a perceber e entender até os nãos, as broncas, os limites, né? A falta daquele ser ali com você, te amparando. E aí você vê que ele agia com amor, às vezes até de uma forma nem sempre correta, mas sempre com amor, né? Eu acho incrível. Eu sinto muita falta da Ser mãe de crianças e adolescentes tem diferença? Nossa Senhora, muito. Deus me livre! Nossa Senhora foi um Deus me livre. Porque, Iracy, é incrível, porque eu tenho essa experiência, eu tô vivendo, eu tenho um de 6, fez 6 agora, e um de 13, e o de 13 vai fazer 14 agora, ele tem 1,80. E aí você pensa assim, 1,80. Aí você pensa, só que e o mundo dele é completamente diferente do outro pequeno. De 6, nossa. E você vê que ao mesmo tempo é muito interessante, porque eu vivencio aquele que está querendo sair pro mundo, aquele que está descobrindo tudo que o mundo pode trazer de bom e de ruim, né? Chegando próximo a ele, e um medo que dá na gente de ver que as experiências estão aí. Não tem o que eu faça que possa impedir ele de viver o que o mundo oferecer, a não ser ele mesmo escolher. Exatamente. O máximo que eu posso fazer é
plantar as sementinhas, né, da moral, de trazer conceitos, principalmente essa parte da responsabilidade que o Espiritismo nos traz, que eu acho que pode nos livrar de muitas situações equivocadas. Com certeza. Né? A gente trabalha também com o Grupo Jovem, a gente está trabalhando Missionários da Luz, e o meu filho está fazendo. E Missionários da Luz, ele traz muita responsabilidade, ele traz muito conhecimento, na verdade, sobre as coisas que a gente faz aqui no mundo, né? Que é natural, é comer, beber, é pensar. E o que isso, de forma equivocada, traz pra gente. De desequilíbrio, de excesso, né? Isso. E eles vendo, você vê como os adolescentes ali no grupo jovem, eles estão assim, todos impactados. Tá todo mundo assim, oi. É muito bacana, Porque né? eles não têm noção. E quando Não. são os nossos pais falando, quando é chato. Meu pai fala, é chato. Minha mãe fala, é chato. Quando eles escutam ali no grupo, eles estudando, e o meu filho tá ouvindo também, eu vejo o quanto isso vai trazendo para eles uma consciência que não quer dizer que eles não vão fazer, mas que quando eles fizerem, vai ter outro peso. Outro peso e já sabe que tem a responsabilidade. Exatamente. Eu lembro até que meu filho falou assim, vocês têm que fazer uma aula sobre aborto, porque eu tô vendo as meninas muito assim, querendo tudo fazer aborto, tudo é ser livre. Ele trouxe pra mim, eu achei interessante, né, porque tá todo mundo querendo se livrar do problema, e fazer o aborto é se livrar do problema, é poder agir e fazer o sexo sem responsabilidade, porque qualquer coisa eu tomo a pílula, eu faço aborto, por isso esse desejo da legalização. E quando ele trouxe, eu falei, olha, ele consciente, ele já, que seja um pouco, que ele ainda é jovem, ele ainda vai vivenciar a experiência, mas já tem ali dentro dele... Já tem aquele senso, aquela responsabilidade gritando algo mais forte que é a valorização da vida. Exatamente. E aí é que tá o papel da mãe. Eu sempre falo pra eles, sempre que você tiver com uma menina, sempre que você tiver com outros amigos e esses amigos forem falar de alguma menina, você pensa que poderia ser a sua mãe. Porque aí você não vai falar, você não vai expor. Podia ser uma irmã sua, uma prima. Porque isso, assim, a gente vai dando pra eles a sensibilidade de entender que, por aí... Aquele outro que eu tô falando é um ser vivo que tem suas emoções, seus sentimentos e que eu posso ferir. Exatamente. Porque se fosse com a minha mãe, eu não ia gostar. Então, exato. Né? Então eu vou fazendo com que ele reflita, porque eu acho que o papel dos pais é esse. Fazer com que os nossos filhos pensem. Não sejam repetidores dos outros, porque o adolescente, como ele quer fazer parte de grupos, eles repetem. Eles entram ali, todo mundo veste a mesma roupa, todo mundo fuma cigarro, todo mundo bebe até cair, todo mundo faz tudo. Né? Exatamente. Se você começa a mostrar pra ele, olha só, você não precisa ser igual, tem a sua própria opinião, reflita, esse sim é um grande papel que os pais, que a mãe mais sensível, até acho que porque eu tenho meninos, eu falo isso, né? Eles me escutam muito, mas também me escutam muito porque desde pequeno sempre fiz o diálogo, sempre conversei, sempre fiz pensar. É fundamental o diálogo. O pequeno, ele senta, ele conversa, ele expõe, ele tem uma mente questionadora, ele não é assim aquele que faz sem pensar, ele pergunta, se ele vê que ele tá errado, ele pede desculpa, mas isso tudo é treinamento. Exatamente, porque o educar é desde o berço, não é esperar para crescer para poder fazer. Exatamente. E quando a gente diz assim, eu tenho meninos, né? Então eu fico muito preocupada porque a gente vê a violência masculina às vezes com a mulher, a forma como, né? A gente vê essa estrutura que, na verdade, é uma estrutura que foi condicionada, foram repetições de tempos passados, que hoje já tem que ter outra educação. Então, a gente tem que ter cuidado com a educação, porque é essa educação que vai dizer pra gente o que vai ser a nossa sociedade. Por isso que esse papel de mãe, de pai, é extremamente importante. Porque é ali que você está fazendo a nova sociedade, nesse núcleo, essa célula pequena, mas que é extremamente importante para o todo. Exatamente, quando a mulher se sente um pouco mãe do marido, como que é essa relação? Olha, isso acontece muito, né?
Meu Deus, como as mulheres... Porque eu acho que a gente tem essa coisa maternal. Então, como você tem esse instinto, você acaba achando que todo mundo é seu filho, mas não é. Não é. Não é e não é pra ser. Não é pra ser. Exatamente. Às vezes a gente tem, sim, que educar aquela outra pessoa que tá com a gente. Como a gente também tem que ser educado. Porque a gente também pode estar vindo de um núcleo, né? Desestruturado. Exatamente. Então, quando isso acontece, é porque tem um desequilíbrio ali entre o casal. O homem aceita esse papel de filho. Sim. E a mulher aceita, né? E aí toma ele como o filho dela. Não vai dar problema, Iraci, porque o casal é para ser cada um no seu papel. Exatamente. É pai, é mãe, é mãe. Qualquer marido e mulher, Exato. a dupla ali é a dupla. É a dupla. Não tem nada a ver com maternidade e paternidade. Não, até porque eles são parceiros para educar os outros. Isso. Se não há essa parceria, os filhos são os primeiros a perceberem. E aí acabou todo um núcleo saudável, porque vai ficar mais um filho naquela constelação, né? Vai ficar totalmente equivocado. E os filhos vão ficar como? Eles vão barganhar. Eles vão perceber que os pais não estão fechados entre eles. E aí tem aquela situação, quem manda aqui na casa é a minha mãe. Quem manda aqui na minha casa é meu pai. Não, são os Posso dois. ir? Vai perguntar pro teu Exatamente. pai. Não, vai perguntar pra tua mãe. É um jogo horroroso. Exatamente. E é desestrutura. A gente tem que trabalhar. Perceber. Por que eu quero ser mãe do meu marido? Por que eu quero botar ele no lugar de mais um filho? Pra quê? Eu preciso de um companheiro. Não de mais um filho. Preciso de um parceiro, de alguém que me ampare, que esteja comigo junto para somar. Mais um problema, mais um para educar, não dá certo. Vai dar problema. Exatamente. Nesse momento de ser mãe de adolescente, quais são os medos, as preocupações, as ansiedades que giram em torno tanto da sua cabeça, né, da cabeça de mãe, como os anseios emocionais que giram em torno desse dia a dia, dessa preocupação? Para eles está difícil, né? Se você mantém, então, se você é aquela família que está fazendo da forma correta, mantém em casa, tem mais conflito ainda. Porque tem muitas famílias que não estão fazendo isso, que estão soltando. Então, os adolescentes estão... Eu atendo adolescentes e eu vejo assim... Meu Deus, o que tá havendo? Onde tá? E é engraçado porque a gente fala de liberdade, a gente vê as pessoas gritando, querendo um mundo com mais amor, o tempo todo. Mas se você for ver o que está acontecendo, tá muito longe disso. Não tem moral. Moral não zero, tem. né? É algo que você fica... Eu que tô com o meu de 13, eu fico assustada. Porque quando eu vou vendo aonde tá chegando as coisas, e é uma banalidade... Tudo é banalizado. O outro é banalizado. O corpo do outro é banalizado. Não tem... Olha só, Iraci, é porque a gente não pode abrir, assim, mas tem umas situações que você fala assim, como pode isso? De onde que... Por que vai até aí? É um vazio... É um vazio de tudo. Não é só um vazio existencial. É um vazio de valores, é um vazio de amor próprio pelo outro, é um vazio de conduta, é um desequilíbrio que está se estabelecendo, que é assustador. Essa parte das redes sociais, onde muitos começaram só a fazer, através dali, ter contato com o mundo, se você for ver, tem cenas bizarras nas redes sociais. Por quê? Porque os jovens, eles estão, ao mesmo tempo que eles gritam pedindo liberdade, eles estão pedindo para que disciplina. Me ajuda. Porque todos os jovens que eu trabalho, que eu converso, eles vêm para mim e falam assim, nossa, eu não sabia disso. Eu não pensava dessa forma. Eu não tinha pensado, nossa, Tati, você tem razão. Eu vou ter mais cuidado. Eu vou parar para pensar nisso. Eu não pensava dessa forma. Porque o adolescente, ele pensa assim, escola é um saco. É chato pra caramba. Eu não quero. É muito chato. Eu quero dormir. Tá certo.
escola é chato pra caramba. Mas olha só, através da escola é que você vai atingir a sua liberdade financeira. Você tá esperando o quê? Que seu pai pague a sua vida? Então, o que você quer? Você quer ter as suas coisas, você quer comprar seu apartamento, porque você quer estar sozinho. Então, qual é o passo que você vai para você conseguir isso? Através de você. Então, através de você, você tem que estudar. Então, quando você tá indo pra escola, você não tá ajudando seu pai e sua mãe, você tá investindo em você. Aí ela faz assim pra mim, nunca tinha pensado dessa forma, que eu tava investindo em mim. Eu falei, pois é. Não é pra mim que o meu filho faz, eu digo isso pra ele. É pra você conquistar o mundo. Então, quando você começa a ver por essa perspectiva, você começa a mudar. Quando eu falo pra você, cuidado com a bebida, é porque a bebida, ela é tóxica, ela vai fazer mal pro seu organismo, pro seu cérebro, que tá em desenvolvimento, ela vai trazer malefícios. Aí eu começo a abrir. Caramba, eu não tinha pensado dessa forma, eu não imaginei que fizesse esse mal. Quando eu falo da maconha, é porque maconha é uma coisa muito normal, tá? Maconha é muito normal. Coca-Cola. Exatamente. Então, e você tem que falar com eles da realidade deles. Você não pode fingir que não vê. Exatamente. Porque se você não entra, você não sabe o que está acontecendo. Então, como é que você vai falar alguma coisa? Exatamente. E com o adolescente, você tem que ser real, entender o mundo dele. Eu sou extremamente real com o meu filho. Eu converso de tudo, Iracy. Eu não escondo nada, eu falo tudo. Eu percebo já os desejos, a curiosidade, que é natural. É natural. E eu não vou ter como impedir nada. Mas eu coloco o que eu posso. Que falo sobre as consequências, a responsabilidade dele, que aquilo o que pode trazer para a vida dele, mas em algum momento ele tá sozinho. A escolha dele. Exatamente. E isso faz parte também do processo de crescimento, de evolução do ser, né? Espiritual que nós somos. Escolhas. As mães, atualmente, sentem medo das escolhas dos filhos, ou elas querem impor as coisas aos filhos, ou deixa solto? Deixa solto. A maioria, o que eu tenho visto, deixa solto. Muitas estão com medo. Tem muitas, assim, que estão conseguindo segurar. Mas a maioria, é só a gente ver porque que fecharam os bares e fecharam esses restaurantes, porque a noite estava bombando. De quê? De adolescentes, de jovens adultos, são eles. Eles estão, assim... Eu vejo os adolescentes que eles ficam fazendo resenha, encontros em casa. São 15. Mas o que adianta 15? Vai impedir o quê? Estão se unindo. E nesses núcleos ainda fechados e que eles se sentem inseguros, porque é dentro de casa, é pior ainda. E o que mais me choca não tinha nenhum adulto? Tinha, ela estava lá no quarto dela. Não veio nenhuma vez na sala, dar uma visitada, olhada? Não, nem apareceu. Aí aconteceu de tudo. No apartamento da pessoa. E a pessoa ela não vai até ali, só dá uma olhadinha, não vai. E é maconha rolando, bebida rolando, sexo rolando e acabou. Tudo que você pode imaginar. Que a gente fica assim, não é assim, isso é filme. Não é filme. Triste. É verdade. Não é muito filme. Triste de saber que eles não têm limite para nada. Não tem limite. Quando essas mães veem acontecer situações que chocam com seus filhos, que tomam conhecimento, como é para elas? A culpa é do filho do vizinho. Meu filho sempre foi bom. Meu filho não faz essas coisas. É aquele menino que você anda que te levou para o mau caminho. Assim. Ninguém quer assumir. Meu filho não é o problema. O problema é o seu, que todo dia lá chama ele para a rua, para fazer o que quisesse. Né? Porque a gente não quer dar de cara com a nossa responsabilidade. Exatamente. Essa é uma questão muito forte. Eu não quero assumir que eu soltei. Aliás, soltei não. Que eu larguei. Que eu nunca olhei. Isso vem, esse processo, desde pequenininho. Porque se desde pequeno eu estou atenta, meu filho sabe que eu estou ligada, que eu estou atenta, que eu conheço ele, que eu vou soltar, mas eu estou de olho. É diferente. É diferente, completamente, né? Porque a gente sabe que a gente tem que soltar. Eles vão ter que viver a vida deles. Mas espera aí. Vamos com calma, né? Nós estamos chegando no intervalo. Olha só, primeiro bloco, muito, muito envolvente. É isso aí. Vamos, então, para um pequeno cafezinho e voltamos já já. Não saia daí.
Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Plenitude e hoje com um bate-papo sobre mãe, sobre ser mãe, sobre educar, sobre se educar também com a terapeuta Tatiana Martins. Tati, quando a mãe se depara com essas diferenças dos seus filhos, ela cobra o filho, porque pôr a culpa no filho do vizinho é muito fácil, mas ela cobra, ela exige, ela disciplina, ela educa ou ela... Veja bem, lembra que eu falei? É um processo que começa lá atrás. Ela já tem o hábito de abandonar. Então, a não ser que seja uma situação muito forte e essa mãe desperte, porque isso acontece também, né? A gente não pode negar, tem mães que mudam de uma hora para outra. A não ser que seja isso, a maioria continua, deixa solto. Passar a mão na cabeça, permitir, não ver, porque não vê, não me envolve, não me dá trabalho. Mas é ilusão, porque aí a gente vê que as situações, parece que o filho, não é nem parece, o filho vai fazendo mais para que aquilo chame mais a atenção dos pais. Porque, na verdade... Para chocar mais. Na verdade, ele quer chamar a atenção dos pais. É um núcleo que já está adoecido, Iraci. Ele já vem, desde pequeno, tentando chamar a atenção desses pais. Como ele não consegue, ele vai cada vez mais buscar coisas que gritem isso. E os pais estão tão alheios àquela criança, né? aquela criança, muitas vezes pelos problemas pessoais, pelas questões, por trabalho, questões que eles escolheram e que eles acham que... eu escuto muito isso. Mas eu só paguei escola boa pra ele, ele tinha babá o tempo todo, ele fazia curso, estava nas festas dos amigos sempre. Então vamos perguntar pro seu filho se ele tem memórias com você na infância. Tem memórias? Não. Eu tava sempre com babá. Eu tava sempre com fulano. Meu pai nunca podia. Meu pai tava sempre ocupado. Minha mãe eu nunca via. Minha mãe tava sempre em depressão. Assim. Então, são filhos abandonados desde muito tempo. Então, pra mãe, ela só é um desconforto quando alguém reclama. Aí ela vai lá e faz, pode até brigar com o menino, que aí também não ajuda, porque se já é um caso de abandono há muito tempo, o brigar nessa hora, sem acolher, não dá resultado. Gera mais raiva, gera mais separação. Então, nesse caso, quando eu vejo que o meu filho teve uma atitude que eu não esperava, eu tenho que saber agir. Tem que agir com inteligência, para eu não perder ele, porque eu também posso perder. Porque se alguma determinada situação, ele mentir, se eu não souber dar a lição para ele no sentido de educá-lo, mas acolher também, porque ele é uma criança, ele está aprendendo, ele erra, a gente erra. Claro, nós erramos... Então, se ele perceber que ele pode se apoiar em mim, mesmo errando, ele pode vir até mim, eu construo ali um laço muito forte. Se ele perceber que ele não pode contar comigo, ele vai contar com quem? Exatamente. E aí, com quem é na rua, é com outras pessoas que podem estar mais perdidas do que ele. E aí, pronto, eu posso ter jogado esse menino para dor e sofrimento. E meu também, porque a mãe sofre. Eu acho que a parte mais difícil de ser mãe é essa. A gente lidar com o sofrimento dos nossos filhos. É perceber que eles estão seguindo os caminhos que eles quiserem, porque chega um momento que é a trajetória deles e a gente é ali. Só o observador. A gente só pode ver, olhar. Mas fazer o quê? Se eu não conseguir fazer antes, se eu não conseguir... Porque até ele pode fazer a escolha dele, mas se ele tem a sementinha ali, Iraci, em algum momento ele pode fazer um monte de coisa, mas tá sempre alguma coisa cutucando ele dentro. Tá sempre alguma coisa ali no mundo interno dele acionando lições, palavras, coisas que a gente sinalizava. Vai aparecer, porque acontece isso com a gente. Você não tem momentos que você lembra da sua mãe, não tem uma voz que fala lá no fundo... minha mãe tinha razão naquilo. Com certeza. Eu errei agora, mas eu lembro que a minha mãe... Cara, pior que a minha mãe tinha razão. Pior que nessa hora gera uma... Até a gente assim, ela tinha razão, né? Ela exatamente. Tinha razão ui. Mas faz parte disso, dessa sementinha plantada.
mas ela tem que ser plantada. Porque se ela não for, na adolescência, a gente colhe frutos amargos. Porque Com são certeza. bem complicados. E o mundo está muito louco. As possibilidades... E eu não vou te dizer que isso é de agora. Já tem um tempo que tem isso. Eu fui jovem, eu era daqui da Barra, eu vivenciei muita coisa, eu olhei muita coisa. Mas hoje não é as facilidades, não é droga e álcool. É a banalidade de valores morais, de respeito pelo próximo, do corpo, de você ouvir assim, eu gosto de a fulana fica com um determinado menino, só que eu gostei do menino também. Aí ela ligou pro menino e falou, pode ficar com ela, eu não ligo dividir você com ela. Como assim? É dessa forma. Não tem mais essa coisa do... É só pra dar beijo na boca, o corpo ficou uma coisa de prazer. De sentidos. Só que a gente sabe que não é bem assim. A gente... Claro que não é. Tem a troca energética, tem toda a parte pesada de desequilíbrios que o sexo traz. Com certeza. E a gente tem trabalhado muito isso no grupo jovem, porque eles não sabem. Eles precisam ser educados. Exatamente. E os pais... Onde está o erro dessa geração, né? Exatamente na falta de atuação de pai e de mãe. Exatamente. Da disciplina, da educação, né? Eu vejo que houve um movimento, vê se você entende assim, de um tempo atrás, desses super condomínios, tá? E aí onde eu criei a ilusão que dentro do condomínio tá tudo bem. Tá tudo bem, tá protegido. Então solta. Olha só, não tem mais trabalho, tá aqui, deixa descer, deixa fazer o que quer, deixa tudo. E aí, quem é o meu filho? Eu nem conheço o meu filho. Meu filho tá sempre lá embaixo. Eu não sei quais são as escolhas, quem são os amigos, o que ele gosta, porque ele tá sempre com alguma coisa pra fazer no super condomínio, porque tem de tudo no condomínio. Uhum. Tem amigos, tem festas, tem academia, tem piscina, tem tudo. Tem tudo pra botar o meu filho, o quê? Inebriado, com coisas pra ele fazer. Mas que coisas são essas? Quem são essas pessoas que estão com ele? São pessoas que estão dando valores morais? São pessoas que estão trabalhando conceitos, dando bons exemplos ou não? Então, quando você faz isso, você larga. Então, tem uma geração que foi solta demais e não foi... Os próprios pais ficaram mais assim. Então, parece que perdeu... Afastados, a né? fala, o diálogo com os filhos. E aí, a gente pergunta assim, e agora? E agora? Eu vejo que tendo um direcionamento, né, até espiritual, é fundamental. Até espiritual não, espiritual é fundamental para o jovem hoje. Isso pode mudar a vida deles para sempre. E isso é muito importante. Não digo só no espiritismo, seja qual for a religião. É extremamente importante essa conexão, eles sentirem a responsabilidade, o cuidado não só com o corpo deles, mas com o do outro também. O que isso pode gerar em mim. Dos pais despertarem, que não é ruim ter os meus filhos em casa, muito pelo contrário, é porque eu não os conhecia. E aí... Isso. Vem essa chance que Deus nos proporciona dessa forma forte, né? Para que eu possa, quem sabe, nesse momento de transição, fazer a diferença nesses espíritos. Que eu não sei qual é a oportunidade deles. Se essa é a última oportunidade desse mundo, se essa o que vem, qual o compromisso desses espíritos. Agora, o meu compromisso é muito sério. Eu vou dar conta disso depois. E principalmente, eu acho que para mim mesmo. Olhar o sofrimento deles é muito ruim, é muito triste. É muito difícil, né? A mãe de hoje, o sentimento de ser mãe, é igual a ser mãe, a nossa avó? É o mesmo sentimento, será? Eu acho que mudou. Em algumas coisas, né? Porque como é uma coisa muito sai de dentro da gente, né, Iraci? A gente sente. E não só a mãe que gera, a mãe que adota também, porque a mãe que adota, ela acaba gerando aquilo todo, aquela expectativa, aquele desejo de estar junto. Porque mãe é educar, é estar junto. Exatamente. Então, eu vejo que o mundo mudou muito.
Eu vejo que a gente tem possibilidades incríveis hoje de estar junto, né? Você vê os filhos que vão morar em outros países, e hoje a gente pode estar com eles, mais próximo, até Sim. por toda essa tecnologia que caminhou. Então, ser mãe hoje é até mais fácil do que foi mais atrás, porque não tinha tantas possibilidades. As mães sofriam muito com filhos que moravam fora, porque era muito mais difícil esse convívio. Hoje você fala todo dia, você vê, você tá junto, você sabe disso. Então, essa facilidade faz com que os laços se estreitem. Mas eu preciso ter essa noção e querer usar o hoje, porque eu vejo que a gente tem muitos desafios hoje, mas nunca foi tão bom. Nunca teve tanta possibilidade de transformação moral, porque antes a gente nem olhava, hoje a gente quer que mude. Hoje a gente já não aceita muita coisa. Hoje a gente se preocupa com muitas... Eu tenho o meu pequeno, não sei se é dele só também, mas eu vejo que eu também trabalho muito isso nele, no de 6, o Pedro. Ele tem um relacionamento com Jesus que eu não tive. Que bonitinho. Ele tem Jesus como amigo. No dia da Páscoa, eu sempre boto a imagenzinha de Jesus com o coelhinho para ele integrar aquilo ali e saber que, olha só, não é só chocolate. Olha, vamos tentar entender isso. E ele tem um relacionamento que é incrível. E que se ele conseguir levar isso para a vida dele inteira, a gente sabe o que é se relacionar com Jesus. Mas eu só aprendi a me relacionar com ele adulta. Eu imagino você ter, desde a infância, exemplos, histórias. Eu fico estudando para dar parábola, para dar os cursos, e eu vejo muito vídeo, filme. Ele vê todos comigo, ele sabe a parábola do semeador, ele sabe a parábola, um monte de coisa que você vê, e ele gosta. É uma coisa dele. Ele sente prazer ali com aquelas histórias. Ele quer entender, ele quer saber quem são os apóstolos. E olha só, eu não sou aquela que fica o tempo todo falando essas coisas e enchendo o saco. Não, tem momentos que eu tô estudando e aí ele quer saber o que eu tô fazendo. A gente conversa, eu trago pro mundinho dele. Eu acho que é esse o nosso papel, de desmistificar coisas que parecem muito distantes, trazer para eles o que aquilo ali pode fazer de diferença na vida deles e transformar essa experiência terrena numa experiência espiritual, porque isso enriquece. Muito, muito. E os pais também se evangelizarem, a mãe se evangelizar e saber o sentido de ser mãe, de ser aquela pata acolhedora. Exatamente. Mas a pata acolhedora que deixa sair e conhecer a vida. Sim, né? Sim. Mas depois de prepará-los. Tem uma passagem, até estava lendo antes de vir, da Madre Teresa, que ela fala, você ensinará eles a voar, mas eles não voarão o seu voo. Você ensinará eles a cantar, mas eles não cantarão as suas canções. O seu papel é você botar essas sementes dentro deles, você estimulá-los ao belo, ao espiritual, ao elevado, a coisas que tirem eles. Por que acontece? A adolescência, ela é muito terrena, ela é material, ela puxa a gente, vem os desejos todos, é natural, faz parte do processo do espírito até, para saber regular essas emoções. Quando eu tenho valores desde pequeno, essas sensações, elas não me dominam tanto. Eu vou conseguir trabalhar elas de uma forma um tanto diferente quanto aquele que não tem noção disso. Por isso que é importante, desde a infância, trazer tudo isso, porque muda a perspectiva desse espírito. Vamos tirar desse filho, mas desse espírito que está no seu processo. Sim. É um processo contínuo. E a mãe, por exemplo, de uma pessoa já madura, uma pessoa de 40 anos e 50 anos, como ela se sente vendo aquele fruto? É o mesmo sentimento, será, de mãe que ela tinha quando jovem? Acho que não, acho que é diferente. Porque você vai começar, você vê o que construiu. Se aquelas sementes brotaram, ou você vai ver os conflitos que foram gerados na infância, e aí é a chance de você ressignificar, porque não tem tempo perdido, Iraci. Quando você começa esse processo de entender a vida, você percebe que as chances nos são dadas o tempo
todo. Eu lembro que eu tinha... a minha mãe, ela não tinha muita confiança em mim. Ela era muito insegura. Ela achava que eu era medrosa. Então, ela tinha muito medo de... Ela achava que eu não ia conseguir. E aí, teve uma determinada vez que ela ia pra Disney com meu pai. Meu pai não pôde ir. Aí, ela já tinha tudo pago. Ela falou, vai comigo. E aí, eu ir com ela, era eu e ela. Ela não sabia falar inglês, ela não dirigia. Então, ela ia estar nas minhas mãos. Foi ótimo. Eu fiz tudo, eu levei ela pra onde ela quis, resolvi todos os problemas. O meu relacionamento com a minha mãe naquela viagem se transformou, ela abriu várias situações dela da infância, da vida dela, que ela nunca tinha me contado. Eu fui ouvindo aquela pessoa e tirando ela daquela visão de distante, botei ela no papel de mulher, eu consegui vê-la como um espírito. Então foi incrível aquela experiência e a vida me deu quando eu tava com 35 anos e adulta. Vivi aquilo ali sem esperar, de uma hora para outra, com ela, e foi incrível. E eu agradeço até hoje Deus ter me proporcionado essa experiência. E foi adulta. Então, a chance é toda hora dada pra gente. Exatamente. Como eu vou usar isso é que vai fazer disso incrível ou não. Exatamente, né? A gente tem que ter essa visão, essa noção. Tati, ser mãe e olhar para Maria de Nazaré. Para mim é incrível. Uma coisa, adorei você ter falado, porque ela me marca muito. E tem uma passagem, né, que é aquela, nossa, muito forte. Eu sempre me coloco no lugar dela, assim, tento me colocar. Porque quando eu vejo, no momento que Jesus está indo com a cruz, e ele para e olha para ela, na hora eu me coloco ali. Porque na hora, no filme, tem um filme que é como é que é o nome? O Filho de Deus. Imagina a dor. Exatamente, na hora ela é muito mãe, porque sabe o momento que eles fazem, ela vai na memória dela, ela voltando lá atrás e ela ouvindo ele pequenininho ela chamando ele, e ela fica assim, Yeshua, porque ele cai no chão e ela levanta ele pequenininho, e ela vê ele adulto, ali, naquela dor toda, indo, né, pra morte. E a primeira coisa que ele coloca ali, que é interessante, que é um filme, claro, mas na imagem dela é ela voltar. O nosso filho sempre é aquela coisa pequena. Filho. Aquele que vai ser sempre que eu vou precisar cuidar, que é o meu maior amor. Então, quando ela se coloca ali, eu vejo assim, que dor é aquela? De entrega, de aceitar as escolhas do filho, porque ela tem que escolher, ela tem que aceitar a escolha dele de se expor, de falar, né? Porque ela teme, mas não tem jeito. Era a missão dele. E ela aceita aquela missão. E de uma forma tão grandiosa, porque ela aceita a missão desde a hora em que vem e dizem para ela que ela vai ser mãe do Filho de Deus. E aquilo, numa situação onde ela vai engravidar numa sociedade que era contra aquilo, ela poderia ser apedrejada, ela teria que falar para José. E aí você vê assim... Que espírito que aceitou a sua missão e que cumpre lindamente e que Jesus, assim, incrivelmente, na hora ali do momento derradeiro, fala, mulher, olha aí seu filho, ele dá outro para ela, para que ela não se sinta só. Sim. E eu vejo Maria, assim, como nossa mãe. A gente tem a Joana, que é a nossa... mãezinha querida, mas assim, Maria é mãe de todos, né? Mãe de todas as mães. Exatamente. Cuida, eu tenho a imagem dela, eu tenho um laço de amor muito grande por Maria, porque ela compreende a nossa angústia, as nossas frustrações, o nosso desejo de que tudo dê certo na vida deles. Ela cuida não só de nós, como deles. E tem aquela parte que... Eu não sei se é de Chico, acho que é Chico que fala, né? Que as preces da mãe arrombam as portas do céu. E eu tenho certeza disso, absoluta. E pra mim, quem abre a porta é ela. E tá ali, esperando a gente pra todas as nossas angústias. É a mãezona, né? Que cuida, que acolhe. Que sabe a nossa dor, que entende a nossa dor, porque ela vivenciou mais do que qualquer a experiência de ser mãe aqui nesse planeta e de ter um filho... Onde o filho dela foi para o sacrifício, de uma forma tão cruel, onde ela viu o filho só trazer amor.
onde o filho não Entendo. errou. O filho não é condenado porque ele errou, porque ele cometeu loucuras. Muito pelo contrário, ele vem trazer amor numa sociedade totalmente adoecida. E ela fica ali na cruz. É incrível. A história de Maria, acho que num momento de desespero, a gente tem que pegar ela mesmo e pedir amparo, socorro. E saber aquela Mãe, me coisa. ensina a ser mãe, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente nesse caminho. Porque o símbolo mãe, né, como somos co-criadoras, que nos foi permitido uma experiência dessa, uma bênção dessa, Sim. mesmo não sendo mãe consanguínea, né, mãe Sim. adotiva, porque o amor, ele é o mesmo. Exatamente. Porque se for pensar em termos de ser mãe, em termos de procriação, é muito fácil. Qualquer uma é mãe, Exatamente. bêbada, drogada, não sabe nem o que está acontecendo, quando viu, está grávida lá não sei quanto tempo e, poxa, Sim. né? Então, ser mãe é amar, é educar, é acolher, é dar direcionamento, né? Dar a oportunidade de aprendizado, de crescer, Sim. de se estruturar, Sim, sim. né? Ensinar aquele ser que existe uma força maior que tudo conduz e que existe uma mãe maior, um pai maior, né? Exatamente. E se a gente não dá essa visão, se a gente não mostra que existe um mundo além desse mundo, Exato. é como se a gente nadasse para morrer na praia. Né? Falta chão, falta solidez, falta o porto seguro. Exatamente. Né? Então, faz uma ligação, um link dessa mãe de hoje com a mãe Jesus. Ai, delícia. Eu acho que os desafios que a gente vive hoje são muito grandes. A transformação moral é o que a gente tem que se dedicar e trazer, né, essa espiritualidade através desses exemplos que são arrebatadores, são incríveis, transformadores, para dentro das nossas casas. Acho que é a tarefa que as mães se encontram, acolher, como você colocou muito bem, amar, falar sobre amor, mostrar o que é amor, se dedicar aos nossos filhos de uma forma incondicional. E quando a gente diz incondicional, é em todos os momentos, sabendo que aquele ser ali a qualquer momento vai partir e a gente não sabe para onde. Exato. Então que ele possa partir melhor do que quando ele chegou. Que a gente possa perceber que eu fiz a diferença no processo reencarnatório de um espírito que me escolheu, que pediu e quem sabe é muito caro para mim. Então o papel da mãe, da mulher no mundo hoje, eu acho que é o do amor, de disseminar mesmo, de trazer, de elevar esse processo e transformar a humanidade, como a própria Maria faz, né, naquele momento que ela entrega o seu filho e ela sabe que não tinha mais o que fazer, porque a missão dele era aquela e a ela cabia aceitar e amar. Eu acho que é por aí. Educou, cresceu para a vida, né? Exato. Não Exatamente. tem mais o que fazer. Uma esperança para as mães que têm os filhos difíceis. Ame. Amá-los transforma tudo mais fácil. Porque quando a gente ama, o difícil é porque ele está
questionando, ele tá brigando. Então, se ele tá brigando, é porque ele não tá entendendo o que você tá dando para ele. Talvez você não esteja sendo clara, objetiva, acolhedora. Então, o papel da mãe é o que você falou, é o da patinha, né? Que puxa todo mundo para perto. Acolhe o difícil, pergunta por que ele tá difícil. Ame ele, deixe o sentimento aflorar. Eu acho que a gente embotou muito o amor. A gente não permite aquela história, você tem que educar. Tem, sim, mas tudo com amor. Tudo com muito amor. Porque é o amor que transforma. Perfeitamente. Estamos caminhando para o final do nosso programa, que está fantástico, maravilhoso, acolhedor. E eu convido você a deixar uma mensagem para nossas amigas, para todos aqueles que nos acompanham. Bom, a minha mensagem é que a gente, deixa eu pensar, que a gente ame, continue no nosso processo evolutivo, que a gente tenha confiança no nosso Pai, no nosso Mestre, que nos ilumina todos os dias, pedindo pelas nossas famílias que precisam, que necessitam, pela nossa sociedade, que a gente possa estar cada vez mais conectados com esse alto, que nos tira desses equívocos do mundo, desses desejos ainda tão perturbadores. O amor é a solução. É isso aí. Tati, obrigada pela sua Obrigada presença, a você, minha obrigada mais uma vez por estar conosco. E para você, mãe que ama, mãe co-criadora, mãe de muitos filhos, que talvez não sejam nem seus filhos, mas mãe de muitos filhos, porque você os ama como seus filhos. Que você tenha muito amor, que você receba muito amor do nosso Pai, do nosso Senhor da vida, e que, com certeza, o seu coração esteja radiante nesse Dia das Mães para irradiar amor por todos os outros dias, porque todo dia é seu dia, mãe. Então, que possamos ficar juntos. Para você, eu deixo uma semana de muito amor, de muita alegria e um beijinho de rosa, de muita paz e carinho.